Propriedade intelectual e direitos autorais. O impacto do digital, como fica? Fala, Minerva. Eu sou Karine Prevedelo e este é o Fala Minerva, o nosso MesaCast com especialistas da UFRJ sobre diversos temas de interesse da sociedade. E hoje a gente está com a professora Cone Fortunato, que é da Faculdade Nacional de Direito, mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, né, Cone? Professora aqui nas áreas de Direito Comercial e Propriedade Intelectual na FND e também na Academia do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A gente vai falar sobre vários desses temas que não são muito comuns e muitas vezes geram confusão para as pessoas, né, Cone? Então, eu gostaria de começar te perguntando sobre essa diferença. Existe uma diferença? Como a gente pode compreender o que são direitos autorais em comparação à propriedade intelectual? Eu é que agradeço de estar aqui conversando com você, de estar aqui conversando no Minerva. É uma oportunidade de a gente poder falar de um assunto que parece tão distante do nosso dia a dia, a propriedade intelectual, mas ela faz parte do nosso dia a dia mais do que a gente imagina. Eu brinco sempre com meus alunos, propriedade intelectual é pop, é tudo. Porque está nas marcas que a gente consome, que está nos mercados, está nos produtos que a gente consome, com as patentes, está na cadeira que a gente senta com o desenho industrial, e isso é registrável no INPI e isso é considerado propriedade industrial. E o direito autoral, que é aquilo que trata das obras cinematográficas, das obras literárias, dos livros, das músicas, das obras audiovisuais, de um modo geral, está dentro do ramo do direito autoral. São duas legislações específicas, uma é a 9.609 de direitos autorais e a outra 9.279 de propriedade industrial, mas que elas se completam e se chamam, então, propriedade intelectual, que vai tratar desses dois ramos aí. Para a gente aqui no Brasil ainda é um assunto que parece distante, mas, por exemplo, os coreanos estudam desde o que seria o nosso ensino fundamental 1, propriedade intelectual, como para proteger as suas criações. Os americanos estudam no que seria o nosso colegial antigamente, agora é ensino médio, né? Também propriedade intelectual, como proteger, como não violar, né? E assim na maioria dos países. A gente ainda está atrasado na educação sobre a propriedade intelectual, que é importante. E eu até ia comentar, Cone, com relação a falaste dos Estados Unidos, né? E a gente vinha comentando que em toda essa polêmica do próprio tarifaço, né, do Trump, tem uma discussão sobre propriedade intelectual, né, propriedade industrial também, né, os produtos, e essa é uma das, digamos assim, alegações, né, é uma questão de geopolítica, né, a gente poderia dizer. Então vamos lá, vamos começar com a história aí, né, dessa geopolítica, né, a gente tem uma guerra, uma discussão histórica, uma guerra histórica que envolve propriedade intelectual há muito tempo, né, o inventor do avião, é o Santos Dumont, os irmãos Wright, né. E a gente sabe, e a Europa também aceita isso, que aquele que primeiro voou, né, levantou do solo, foi o Santos Dumont. Mas quem patenteou? Quem registrou? Foram os irmãos Wright. Então começa a polêmica aí. No momento que a gente sabe também que na invenção, grandes invenções de salto, grandes invenções disruptivas, elas não são criadas por um sujeito só. É um momento de ebulição que todo mundo está pesquisando, todo mundo está chegando perto daquela solução. Foi assim com a questão da eletricidade, foi assim com o avião, e foi assim com a internet, e vai ser sempre assim. Então, para você ver a importância, né? A gente tem um orgulho tremendo de Santos Dumont, mas parte da geopolítica não o reconhece porque ele não tinha ali o seu registro de patente, né? Só para ilustrar, Cone, desculpe te interromper, mas é exatamente o que acontece com a história do rádio, né? A gente tem o Landel de Moura, que é um padre brasileiro, fez a primeira transmissão à distância, né, de voz à distância em São Paulo, mas, por outro lado, quem patenteou foi o Marconi, né, um italiano que registrou nos Estados Unidos. Isso, né? Isso. Então, os Estados Unidos reivindicou essa patente, né, da invenção do rádio, mesmo o Landel tendo feito a transmissão antes. Mesmo o Brasil sendo signatário de tratados internacionais desde 1883, o Tratado da Propriedade Industrial, que é a Convenção da União de Paris, é de 1883, e o Brasil é signatário.
o Tratado de Direitos Autorais, que é a Convenção de Berna, 1889. Mas a gente não tem uma cultura nacional da proteção da propriedade intelectual. Não tem porque a gente não tem educação, que eu comentei lá no começo, e não tem porque durante um tempo também politicamente foi um objeto de resistência, principalmente ali na época da ditadura, né? A visão de que se eu vou proteger, eu vou ser exclusivo, aquilo vai ser fruto do capital e eu quero que na verdade a sociedade possa utilizar do meu invento, então eu não vou fazer a patente, porque eu quero que todos utilizem. Mas isso precisa mudar, como na verdade os chineses mudaram essa visão deles. Primeiro eu protejo, primeiro eu registro, né? Então nós brasileiros registramos, depois a gente, como titular, vai escolher para quem vai dar o direito de usar gratuitamente. A partir do momento que eu sou dona de algo, por exemplo, um carro, uma casa, eu cedo para os meus amigos utilizar, eu cedo para quem eu quiser. E na mesma coisa uma patente. Então aqui, um pesquisador da UFRJ, ele desenvolveu algo muito legal, mas ele não quer que uma empresa explore, ele quer que a sociedade explore, ele quer que a universidade explore. Ok, ele protege e diz, dá licença para que a sociedade utilize, a licença gratuita, dá licença para a universidade. Mas a gente precisa. É um pouco da lógica do software livre, digamos assim. Quando surgiu, né, a internet, de que a gente teria um uso democratizado, né, mais livre, mas hoje a gente vê que as coisas não são tão simples assim. Né? Mas não tem problema, dá para democratizar, mas protegemos, que é o que os chineses têm feito. Né? Eu falo que os chineses aprenderam a lidar com os americanos, né, picando com o mesmo veneno, né, que é a propriedade intelectual. Hoje eles são os maiores depositantes de patentes, de marca e de todos os ativos da propriedade industrial no mundo e em todos os órgãos do mundo. São os maiores depositantes no Brasil, são os maiores depositantes no americano e assim no mundo. E aí nessa guerra do tarifácio, que foi onde a gente começou a discussão, além de outras questões, lógico, de ordem econômica, mas eles tiveram também a pressão da propriedade intelectual de igual para brigar com os americanos, né? E a gente podia seguir, e a gente deve seguir o mesmo caminho. Ah, mas eu não quero, eu quero que o hospital, o IPPMG utilize. Ok, dou uma licença gratuita, mas eu vou cobrar de uma instituição privada americana, por exemplo, ou de um outro país que eu queira, para aquela minha patente, e aqui não. Aí é uma escolha do inventor, é uma escolha do criador. A gente estava falando do tarifácio, né? Ali dentro das investigações que o Trump colocou sobre o Brasil, está uma questão muito específica da propriedade intelectual. A grande mídia está falando apenas da Rua 25 de Março, que é uma rua de comércio popular, que seria parecido com o nosso centro, a Saara, né? Que vende produtos piratas, produtos falsificados, mas isso também tem nos Estados Unidos, tem lá nas ruas de Nova York, tem em toda a Europa. Tem em todo lugar. A questão central dos americanos, na verdade, não está aí nessa investigação, na pirataria. Está na decisão do STF, há 2 anos atrás, de reduzir o prazo de patentes, né? Na verdade, de interpretar, e ao meu modo de entender corretamente, uma não extensão nos prazos de patente, né, que é o artigo 40, parágrafo 1º, né, o STF regulamentou isso, até por causa de uma inércia do nosso legislativo em reformar a nossa lei da propriedade industrial, ela é de 96, sem nenhuma reforma há 30 anos. Nesse inteirinho a gente teve reformas no Código Civil, a gente teve reformas no Código Penal, reforma em tudo, menos na lei da propriedade industrial. Então, o STF, como a gente tem visto também em outras situações, teve que intervir ali para equilibrar. E agora tem uma outra discussão que está no STF também, que é sobre a propriedade da marca iPhone, uma briga entre Gradiente e a Apple. Olha só, que está lá no STF. E isso tem uma repercussão, veja, muito importante. E outras patentes que estão discutindo e outras questões que estão se discutindo, chegando ao STF, processos que estão para chegar, que estão lá, por exemplo, discutindo tecnologias de streaming. Quando a gente vê o Globoplay, ou quando a gente vê a Netflix, a gente tem patentes ali, tem guerras tremendas envolvendo. E essas ações estão para chegar no STF. Então a propriedade intelectual está na briga ali. Essa pressão sobre o STF está também por causa disso, porque são milhões, né, envolvendo empresas americanas, europeias, chinesas e até mesmo brasileiras ali
com demandas no STF. Para entender melhor, então, qual foi a decisão do STF no sentido de reduzir o tempo de validade da patente, é exatamente isso? Vou explicar melhor, para ser mais precisa. Uhum. Até 96, até a entrada da nossa lei de propriedade industrial, nós no Brasil optamos por não fazer o registro de patentes de medicamento na área de alimentos. A gente resolveu não fazer. A gente, medicamento, imagina, gente. Medicamento e alimentos. Isso foi uma estratégia do governo, então, brasileiro, na época do governo militar, até uma estratégia parecida com de outros governos no mundo afora, aí, por exemplo, os japoneses, que era, vou deixar isso aqui descoberto para que o meu empresariado possa copiar lá fora e desenvolver essa indústria. Então, o governo queria, na época, que a indústria farmacêutica brasileira se desenvolvesse e a indústria do agronegócio se desenvolvesse, copiando o que estava lá fora, legalmente falando. Com a lei de 96, que é quando o Brasil assume um outro tratado importante, que se chama TRIPS, que é onde a gente entra na OMC, Organização Mundial do Comércio, e a gente é obrigado, nós não só, todo mundo chinês, a recepcionar o TRIPS, a gente tem que fazer o patenteamento de medicamentos e de alimentos. E aí, como a gente não fazia antes esse patenteamento, existia uma série de patentes que já estavam em curso no mundo, que poderiam ser depositadas no Brasil, mas que já tinham lá os seus 10 anos de vigência, 5 anos de vigência. E o prazo de vigência de uma patente máximo é 20 anos. 20 anos. No mundo todo, 20 anos, o máximo. Então, se criou uma extensão nesse tal parágrafo 1º do artigo 40 para suprimir aquela situação transitória da lei, né? Que falou, olha, no mínimo 10 anos de vigência. Então, se você já está ali nos Estados Unidos, na Europa, com a sua patente com 15 anos ou com 10 anos, aqui no Brasil você vai ter esses 10 anos de vigência. Você vai ter esse esticado aqui. A lei estabeleceu isso. Só que o que aconteceu? Uma ineficiência, infelizmente, uma ineficácia dos nossos órgãos de registro de marcas e patentes não se deu conta que passou esses 10 anos e não derrubou esse prazo. E as patentes continuaram. E a exploração exclusiva continuou disso. E aí começou uma grande guerra judicial por causa disso, por causa da ineficácia do INPI de ter derrubado esse prazo no momento certo. E foi parar no STF, o STF entendeu, não tem mais validade o parágrafo 1º do artigo 40. Aquela era uma regra transitória. Naquele momento, em 96, até então 2006, acabou, essa regra não vale mais. Foi isso que o STF decidiu. Tá? Isso significa... Deu para entender? É um pouco, eu acho que Confuso. Ainda é um pouco confuso. É direito. No sentido assim... É direito raiz. De que... Na prática, digamos assim, isso deixa as patentes menos cobertas, digamos assim, o prazo, na verdade o prazo aumenta, não é isso? Não deixa menos coberta. Aumentou naquela época, ficaram patentes vigentes que não deveriam, agora não, elas deixaram de estar vigentes. E no caso de medicamento, volta, quando elas deixam de vigir pelos 20 anos ou pelos 10 anos que aconteceu ali na interpretação, elas vão ser possíveis de ser usufruídas pela indústria de genérico. Eu ia te perguntar sobre medicamentos, quando tem aí provavelmente uma questão no Brasil que é estratégica, porque a gente tem todos os ativos da Amazônia, né, que podem ser explorados como medicamento e que a gente sempre ouve falar que, né, informar sobre extração, né, de alguns produtos naturais que são utilizados na indústria de medicamentos e patenteados fora do Brasil. Né? Existe alguma forma de proteger nesse sentido? As patentes podem ser úteis? Claro que sim, né? Provavelmente. Já existe. Também tem muita coisa... Como o tema é técnico, árido, às vezes a grande mídia não consegue falar de uma maneira clara o que acontece. Já existem tratados internacionais, que a maioria dos países fazem parte, o Brasil também, protegendo isso, que são os conhecimentos tradicionais e a biodiversidade. A gente tem legislações específicas que estão atreladas à lei da propriedade industrial, a esses tratados internacionais, tá? Então, seja a nossa biodiversidade, ou os nossos conhecimentos tradicionais, ou de outros países culturalmente fortes, como os africanos, como os mexicanos, por exemplo, já tem uma legislação internacional que protege.
Escapa de vez em quando, escapa do sujeito vir aqui, tomar conhecimento de uma técnica utilizada, que é um chamado então conhecimento tradicional, por uma comunidade, por exemplo, amazônica, muito específica, né? E levar para um outro país e patentear, sim. Mas depois, se o Brasil quiser, se os órgãos quiserem, e fazem isso, não só quiserem, fazem isso, aquela patente será derrubada, porque existem legislações específicas protegendo. Então, sai na grande mídia que teve lá a patente do açaí no Japão, sai, mas aí depois aquilo foi derrubado, porque tem já tratados protegendo. Tá? Agora, devemos nós, como eu disse, proteger os nossos conhecimentos tradicionais, é nosso conhecimento, é nossa biodiversidade, e aí definir para quem que a gente vai cobrar, de quem que a gente vai cobrar e de quem que a gente não vai cobrar. Sim. Qualquer pessoa pode patentear? Qualquer pessoa. Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica pode patentear um invento, desde que ele cumpra os requisitos da lei. E aí vamos separar algumas coisas. Descobertas, meras descobertas não são patenteadas. Então eu estou andando aqui pelo campus e descubro uma plantinha nova. Desbarro numa plantinha nova ali, numa coisa. Isso é uma descoberta, isso pertence à comunidade científica em geral. Agora, eu pego aquela plantinha que eu descobri, ou mesmo aquela plantinha comum, o maracujá, processo ela, né? Aqueço, chacoalho, enfim, faço todo um processamento químico em cima dela e, a partir daquele processo, eu crio um medicamento, ou crio um cosmético, ou qualquer outra coisa. Aquilo sim, aquele procedimento inovador, que não foi feito no mundo todo, aquele procedimento é que é patenteado. Sim. Não é a plantinha. Claro. É a manipulação. Desenvolvido. Por isso que precisa do ser humano. Sim. Aí a gente vai cair na história da IA, se você quiser. Eu vou te dizer por que IA não pode ser titular de patente. Então explica pra gente. Eu ia te perguntar antes disso, bom, a gente tem toda a questão do digital para falar, né? Dos impactos da internet, né? Das plataformas digitais, a pirataria na música, por exemplo, né, que começou assim que surgiu a digitalização, né, foi um dos primeiros impactos, digamos Spotify, assim. Né, mas assim, a gente tem, talvez antes disso, da era analógica ainda, a polêmica do ECAD, né, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. A gente ouve falar do ECAD há tanto tempo, né, que arrecada recursos referentes a direitos autorais, especialmente de reprodução de músicas, né? Isso. Como é que funciona esse processo? Isso é algo que vocês acompanham? O que pode dizer sobre isso? Bom, o ECAD é uma entidade privada, tá? Isso que precisa ser claro, não é uma entidade governamental. É uma grande associação, uma entidade que congregou todas as outras entidades ligadas à música, com a finalidade de arrecadar e repassar para os autores ou titulares, né? Então, eu sou um musicista, eu gravo com, vamos na era analógica, com som livre, nem sei mais se tem som livre. Uma gravadora. Uma gravadora. Sai no rádio, ou anima uma festa, o ECAD vai arrecadar, vai passar para a gravadora, depois a gravadora vai me repassar aquele valor. Esse é o papel do ECAD. Só que durante algum tempo se discutiu e se discute até hoje, e teve intervenções na Lei de Direitos Autorais sobre como que o ECAD arrecada e como que o ECAD repassa. Tá? Então, as empresas que pagam pela sonorização do seu ambiente, pela sonorização do telefone antigamente, na época analógica, né, que a gente atendia o telefone e ficava um barulhinho, né? Uma festa de casamento que você tem que fazer, o buffet que paga, o cinema, quando a gente vai no cinema, 2% da arrecadação do filme, ali que a gente paga no nosso bilhete, vai para o ECAD. Então, tudo está recolhendo valores sobre música. As empresas que pagam não estão satisfeitas, né? Não conseguem entender a mecânica, não é clara a mecânica do ECAD para arrecadar, e os artistas que recebem, e as gravadoras, também não estão satisfeitas. Por que eu recebi tanto, ou por que eu não recebo, ou por quanto eu recebo, como é que faz? Então, por causa disso, chamado de caixa preta, essa forma de arrecadação do ECAD,
inclusive, teve uma intervenção na lei e pelo CAD. O CAD é o Conselho de Administração e Desenvolvimento Econômico, para tentar entender ali se não estava tendo um monopólio, né, e algum tipo de atitude ilegal e má-fé nesse repasse. Então, é uma briga dos dois lados, de quem paga e de quem tem o direito de receber contra o ECAD o tempo todo. Tá? O ECAD fiscaliza, tem uma mão fantástica. Se o ECAD fosse governamental, todo mundo pagaria imposto, porque é incrível a eficiência que eles têm de arrecadação. E provavelmente uma assessoria jurídica muito forte também. Muito forte também. A arrecadação é muito grande. Eu brinco, né, que o ECAD é tão forte que ele acabou com as festas juninas das igrejas. Quando eu era criança, jovem, a gente ia nas festas juninas de igreja. E agora você não tem mais, porque a igreja tem que arrecadar. Tem que pagar para o ECAD pelas musiquinhas lá nas escolas. Gente. E agora o ECAD está ele é tão rápido, ele é tão bom, o governo tinha que contratar o ECAD para certas coisas, que é tão bom, que ele está começando a arrecadar músicas e aí ele está se deparando com a inteligência artificial. Então vamos para o digital. Vamos para o digital. O que acontece, a gente estava comentando também, né, Cone, que, bom, a inteligência artificial, ela vai criar novas músicas, até novos vídeos, a gente já está nessa etapa, né, a partir de um repertório que está depositado lá, né, no arquivo, né, no acervo digital. Só que isso gera um produto novo, em tese, né? Então, essa é uma das questões, por exemplo, que está sendo discutida a partir da inteligência artificial. Vamos lá, uma parte. Vamos pensar, então, que a inteligência artificial criou algo novo mesmo, tá? Algo novo, como a gente também. A gente também tem um banco de dados na nossa cabeça, que tem influências musicais, do repertório de fulano, de Beltrano, e o músico vai lá e vai criar a sua música e criar algo novo. Então, vamos partir desse pressuposto, que a inteligência criou algo novo. E aí eu uso aquele algo novo para sonorizar o meu ambiente, que é o que as empresas têm feito. Tá? Usam, por exemplo, uma plataforma muito utilizada tenha sido a Suno, acho que é assim que fala, Suno. E o ECAD notifica, olha, estou vendo uma música que você não está recolhendo direitos autorais. E aí a empresa responde, não, mas eu não tenho para quem pagar, porque foi inteligência artificial, fui eu que criei, foram prompts meus que criou aquela música. E agora nós tivemos essa semana, recentemente, uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entendendo que o ECAD não tem como cobrar, não pode cobrar. Mas o ECAD estava cobrando. Estava cobrando. Em cima de música gerada pela inteligência Ele vai lá e notifica você. Vamos supor aqui a nossa vinheta. Então é reprodução de música, não importa. Não importa. Se não tem autoria, eles estavam cobrando. Estavam cobrando. Forma. Eles escutaram no ambiente aqui. No nosso ambiente está sonorizado aqui. A Mas vinheta... aí vai passar para quem o direito? Exatamente esse de o reprodução. problema. Exatamente esse problema. Para quem? Então notificou, a empresa respondeu não, é inteligência artificial, o ECAD insistiu. E o Tribunal de Justiça falou, não tem como, porque não tem um autor. Não tem para quem você, ECAD, repassar. E aí tem uma especificidade da Lei de Direitos Autorais e também da Lei de Patentes, que diz que o criador de uma obra ele tem que ser uma pessoa humana. Então, tem um caso antigo... Vai falir o ECAD. A partir de agora descobriram. Agora o inimigo deles chegou, não falei que é picar com veneno, né? Agora o inimigo chegou, né? Tem uma foto antiga, da época da analógica, que foi discutido direitos autorais, e eu acho que ela serve para explicar por que não tem direitos autorais nas criações de inteligência artificial. Um fotógrafo deixou numa selva na África algumas câmeras e um macaco, é uma espécie específica, mas eu não sei, o macaco foi lá e tirou uma selfie. E essa foto correu ao mundo e discutiu-se se o macaco seria titular dos direitos autorais da foto. Isso criou uma grande discussão jurisprudencial até que chegou à definição não. Por quê? Porque a lei exige que seja uma pessoa humana. Então, tudo bem, um fotógrafo tirou a foto daquele macaco, ou de um objeto, de uma flor, ele tem direitos autorais. Teve a intervenção humana dele de saber a melhor luz, saber o melhor ângulo,
ou do porquê que ele estava fazendo aquilo, por que ele queria, qual era o objetivo, ele queria a expressão facial triste ou feliz, né? Sim. Então, ele é um autor, mas o próprio macaco não, por quê? Porque ele não é humano. A gente chama o instante decisivo o olhar do fotógrafo. Isso. E o autor e a inteligência artificial é o mesmo raciocínio. Ela não tem um humano, né? Aí nós vamos discutir, mas e o humano que colocou os prompts lá? Né? Prompt é o mesmo que esse olhar artístico. Autoria intelectual. Não, então, eu não sou musicista, na verdade, eu não conheço nada, eu não sei nada de música, eu posso pôr um prompts e criar uma música, mas eu não tenho autoralidade, eu não tenho competência artística para fazer aquilo. Então, se discute isso. O autor do prompt seria ele, criador de uma música? Como é complexo isso, e talvez a gente poderia retroceder, digamos assim, Connie, para falar do impacto do digital, embora a gente já esteja encaminhando o final do programa, mas a gente teria tanto assunto ainda, né, relativo especificamente também ao surgimento da internet, das novas plataformas, né, e da própria inteligência artificial. Um dos primeiros impactos, como a gente tinha acabado de comentar, do surgimento da internet, foi sobre a indústria da música, né? Quando começou a se distribuir, né, música a partir do iPod, né, desses primeiros dispositivos móveis, sem que houvesse a devida remuneração, né, para os artistas. Então, a pirataria, né? Pirataria de música, depois de vídeo também, isso foi, né, totalmente disseminado. Que tipo de impacto isso teve para os direitos autorais, para a propriedade intelectual, e de que forma isso também está sendo pensado agora com o avanço, né, do digital e da inteligência artificial? Foi absolutamente disruptivo, né? Naquele momento, no primeiro momento, o Spotify, né, que foi não, o Spotify é o de hoje, não, era um outro, esqueci o nome, Napster, Napster, né? Foi totalmente disruptivo, ele quebra essa ótica, essa cadeia das gravadoras, etc. e tal. No primeiro momento, então, os autores passam a ter problema para receber os seus direitos autorais, mas depois a própria indústria da tecnologia, ela se molda e começa a recolher e pagar diretamente até para para os artistas. Então, aí vai passando, vem o Spotify, vem o YouTube, vem o que a gente tem hoje, que hoje recolhe e paga para os artistas. Os artistas recebem, sim, e derrubam, inclusive, vídeos. Se você usa uma música num vídeo, num streaming, que você não recolheu os direitos autorais, o YouTube vai derrubar. O YouTube faz isso de forma muito objetiva. Então, no começo, realmente, os artistas penaram, mas hoje, na verdade, foi uma forma de quebrar este intermediário, o ECAD, e que, na verdade, é bom. Entendeu? Para o artista. Sim. No olhar do artista é bom, tá? E fiscaliza também ali se está usando ou não indevidamente. Agora, o problema é como que nós vamos saber o que foi criado e ainda não está definido, a gente está tendo decisões judiciais, a gente vai ter uma regulamentação sobre isso. Eu acredito que o efeito Felca, que é outra questão, vai influenciar na regulamentação das plataformas, da cobrança de direitos autorais, pelas criações também autorais, pelo uso também nas plataformas. Porque as pessoas também acham que podem tudo na plataforma, podem fazer dancinha com qualquer música sem recolher direitos autorais, podem fazer qualquer coisa sem recolher direitos autorais. Não é bem assim. Pode, mas quando a gente sabe o autor, a gente sabe que é o Chico, que é o Caetano, que está por detrás, fica mais fácil. E quando a gente não sabe, quando foi a inteligência artificial, então nós vamos ter que partir para uma regulamentação disso. E é interessante trazer esse caso do Felca, né? Que é teu conterrâneo, né? Londrina. Orgulho, pé vermelho. Mas, a gente que é de Londrina chama de pé vermelho. Porque a gente há tanto tempo batalhando pela regulação das plataformas digitais, da internet, e esse influenciador, com esse poder de repercussão, consegue resultados impressionantes, até de mobilização do Congresso, né? Seja como for, é um impacto positivo, né? Porque várias das questões que são importantes em termos de organização das redes sociais e de responsabilização e regulação
estão sendo discutidas a partir disso, né? É de novo aquilo que eu falei, é o veneno usado contra o veneno. Toda a mídia, grande mídia, todo mundo vinha pedindo, vinha cobrando, vinha falando, nem tum. Não né? chegava nunca onde tinha que nem chegar. Nem o Congresso, nem as próprias plataformas. Então precisou de alguém de dentro do sistema, ele é parte do sistema, ele é um influenciador, a gente não pode esquecer disso, apesar de ser maravilhoso o trabalho que ele fez, mostrar que era possível regulamentar, mostrar como que o algoritmo é utilizado, mostrar isso, aquilo, para daí as plataformas virem com respostas e ver lá, não, eu estou regulamentando, eu estou fazendo isso, eu estou controlando o conteúdo e o Congresso se mobilizar e a sociedade se mobilizar. Por quê? Na minha visão, não sou socióloga, mas qual que é a minha visão? Porque ele fala a língua digital, então ele consegue furar o sistema. A grande mídia, a mídia tradicional, não fala a língua digital, então não consegue furar o sistema. Ele conseguiu chegar nas duas ao mesmo tempo. Exatamente. Cone, a gente precisa encerrar. Eu queria só assim, uma última palavra tua em relação a uma frase que eu puxei aqui de um artigo, eu acho, de vocês, em conjunto com outro professor, em que tu falas da importância do Estado proteger esses nossos ativos intangíveis, né? Quer dizer, a propriedade intelectual e os direitos autorais, porque a economia global continua a evoluir em meio à valorização cada vez maior, especialmente na tecnologia dessas novas invenções. Então, essa é uma questão também estratégica de Estado. Né? Totalmente, totalmente. A gente está vendo aí, a gente falou várias coisas. A sociedade, o tarifaço, várias questões aí. O que precisa? Urgentemente, uma reforma na lei da propriedade industrial. Isso é o Estado. Ele precisa promover uma reforma. Nossa lei é de 96, tem 30 anos. Olha a quantidade de coisas que mudaram de lá para cá. A gente tem que atualizar. O Estado precisa intervir e o Estado precisa andar junto também com a educação. Aí vou dizer, a gente tem um grupo chamado GIP, Grupo Interministerial de Estudo da Propriedade Intelectual. O MEC não faz parte, o Ministério do Turismo faz parte, que eu não consigo entender por quê, mas o MEC não faz parte. Nada contra o Ministério do Turismo, adoro o Ministério do Turismo, adoro viajar, mas o MEC tinha que fazer parte, por quê? Porque a gente tem que estudar isso educacionalmente, desde o começo, desde a base, para definirmos a estratégia de Estado. O que vamos proteger, o que não vamos proteger, como vamos proteger. Por exemplo, na inteligência artificial, voltando de novo, nós não somos um país de inteligência artificial, a gente não é dono da OpenAI, a gente não tem a DeepSeek lá do chinês. Então, talvez a gente tenha que olhar muito mais e não proteger a criação que vem de inteligência artificial e proteger nós, os criadores. A gente é um país de criação. De criatividade máxima. Máxima, extrema, carnaval e tudo mais. A gente tem que olhar, fazer uma proteção por aqui. A gente tem uma criação no agronegócio nosso, nacional, tremenda. Tanto que na época da pandemia, a gente estava cogitando usar os laboratórios de fármaco veterinário para a produção de vacinas, de tão tecnológico que eles são, e os nossos fármacos humanos não eram. Não chegam no mesmo nível. Então, temos que entender estrategicamente, o Estado precisa trabalhar nesse caminho aí. Cone Fortunato, muito obrigada pela tua presença aqui, professora da nossa Faculdade Nacional de Direito e também da Academia do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Obrigada pela tua presença. Esse é o Fala Minerva, o nosso MesaCast com especialistas da UFRJ que falam sobre diversos temas de interesse da sociedade. Nós voltamos no próximo programa.